agora. Eu tive recentemente, faz 15 dias, né, doutor? Que eu fui ter novamente e bem mais leve do que era, aquela dorzinha que incomoda tal, mas olha quanto tempo aí sem. Então, primeiro eu quero aqui deixar minha profunda gratidão, porque a gente às vezes vai com tanto medo e no fim foi, acho que uma das melhores coisas que aconteceram nesse sentido. Exato. Obrigado pelo depoimento, muito feliz. Que bom que essa cirurgia, que a nossa especialidade, a gente chama otorrinolaringologia, proporciona para vocês. Realmente, a cirurgia do desvio do septo com a cirurgia da rinite acaba sendo uma cirurgia que muitas vezes liberta o paciente de demasiados remédios, demasiados tratamentos, pode reduzir a quantidade de infecções bacterianas e sinusites e pode melhorar sobremaneira a qualidade de vida do paciente, com muito pouco sofrimento pós-operatório, que é o quanto a pessoa sofre, né, de dor, não tem dor nenhuma geralmente. Nada, nada. E só uma obrigação de lavar o nariz de hora em hora durante todos os momentos em que a pessoa estiver acordada por cerca de 30 a 40 dias. Uhum. Não, mas foi assim, foi libertador. Então, claro que cada caso é um caso, né? Tem que ver se o caso da pessoa, enfim, é cirúrgico, mas vou dizer ali, não tenham medo, porque foi assim, realmente um divisor de águas na minha vida. Falo, gente, dá para respirar! Vamos respirar por um lado só. Que bom, que bom. Doutor, vamos lá, que o pessoal falando, tem bastante gente do Nordeste, cadê o pessoal de São Paulo? Tem nada de São Paulo, do Sul, que tá passando frio, essa mudança louca de tempo, que a gente tá em novembro, ainda tava no frio até pouco tempo atrás. Essas doenças todas respiratórias aí, todos os ites, sinusite, amidalite, rinite, todos os ites aparecendo. Tem alguma forma, doutor, a gente não consegue mudar o tempo, né? Mas tem alguma forma da gente se prevenir, alguma coisa que nós podemos fazer para evitar ou amenizar quando a gente pega doenças desse tipo? Pois é, as inflamações das vias aéreas superiores, que são as vias acima das cordas vocais, para faringe, para boca, para faringe atrás de palato, para faringe atrás do nariz e para sinusites, que são as inflamações dos canais nasais direito e esquerdo, e dos seios da face, a gente tem dois tipos de doenças: as doenças inflamatórias, alérgicas, e as inflamatórias infecciosas. As infecciosas, elas respeitam a prevenção e ganho de imunidade por meio de vacinas ou por meio de contato com vírus e bactérias que afetam a cavidade nasal ou a garganta. E as alérgicas, elas dizem respeito à inflamação de causa alérgica, ou seja, a poeira, mofo, animais, que levam a um quadro de coceira, espirro, obstrução, congestão nasal e desconforto, né, no rosto aqui, por causa dessa alergia. A alergia, temos a prevenção relacionada às vacinas, né, que os alergistas e imunologistas podem aplicar. E também com prevenção de pioras com lavagens simples nasais, que quando a pessoa tem um médico, o médico pode indicar a lavagem nasal, como essa deve ser realizada, com o intuito de deixar o nariz mais limpo, sem alérgenos, que levariam a um quadro de obstrução, ou de coceira, espirro, coriza e congestão, né? Do ponto de vista infeccioso, ou a gente pega a doença, o que não é muito inteligente, né? Porque a gente tem toda uma cascata de consequências negativas que levam a sofrimentos, ou a gente toma as vacinas. Do ponto de vista infeccioso, imunológico, de ganho de imunidade passiva, nós temos as vacinas, que a gente pode usar a vacina do influenza, certo? Que está disponível desde o começo do ano. Todo ano tem uma... E é anual, né? Oi? Todo ano a gente toma uma dose, Todo né? ano. É um estudo multicêntrico que vê quais foram os subtipos de influenza mais graves e mais frequentes. Eles fazem um pupurri numa vacina determinada mundialmente para proteger o ser humano contra as formas pandêmicas, potencialmente pandêmicas, e que poderiam causar pneumonia, e também das mais frequentes. Do outro ponto de vista, nós temos o outro vírus bandido profissional. São dois vírus bandidos profissionais, né? O vírus... Qual é o outro? E o outro é o bandido profissional, que é o coronavírus, que infelizmente ele está entrando para a cadeia e saindo toda hora agora, né? Para o corona, nós temos as doses das vacinas do coronavírus e seus reforços. E é claro, também temos os resfriados comuns. Uma pergunta que eu faço sempre: por que o ser humano ainda não inventou uma vacina
para os vírus de resfriados comuns, que são bandidos profissionais também, mas são iniciantes. É aquele recém-formado, né? Que ainda não tem tanta experiência em pegar as pessoas, mas também causam desconforto, porque geram a necessidade de consultas, desconfortos que levam à necessidade de uso de remédios. E todos eles, tanto a parte alérgica das ites, quanto a parte infecciosa viral ou de vírus fortes ou vírus mais leves, como são os vírus de resfriados, eles abrem portas para as bactérias trombadinhas. O que é bactéria trombadinha? É aquele micro-organismo que é mais complexo do que o vírus, mas que ele não tem a capacidade de causar infecção por si só. Ele depende de um vírus bandido profissional para poder aproveitar o buraco feito e causar uma invasão. Né? Ele só entra depois, então? Ele só entra depois, na maior parte das vezes, quando a gente fala de vias aéreas superiores. Né? De garganta para cima, né? Nariz, feiçeiros da face, faringe. E a prevenção disso, no caso dos vírus, é usar máscara de distanciamento social e cuidados, né, que evitam a progressão das doenças leves para maiores, que levariam à vinda das bactérias trombadinhas. Esse ano, e esse cuidado de distanciamento social, lavagem das mãos, higiene, certo? Redução das aglomerações. Né? Tudo isso foi tão bem feito na pandemia que quando nós pudemos aliviar o uso das máscaras, a partir de setembro, outubro, novembro do ano passado, começou a aparecer uma infecção atrás de outra. Eu tive pacientes que só nesse ano de 2022, com imunidade normal, ou seja, sem HIV, sem AIDS, sem nenhuma doença outra, ou uso crônico de corticoides, tiveram mais de 9 infecções ao longo do ano. Nem terminava uma infecção, começava outra. E isso foi uma constante. Né? Praticamente lotado o ano todo por causa disso, porque isso impacta sobremaneira a voz humana, no caso, a voz dos artistas, a voz das pessoas que dependem de uma boa voz para trabalhar, como é o caso do repórter, do apresentador de programa, jornalista, cantor, ator, né? E etc. E tal. Então, esses são os pontos. Agora, por que não inventaram uma vacina contra os resfriados comuns? Né? Que são 6 vírus, né? São 6 resfriados comuns e 2 vírus de intestinos que também pegam nariz e garganta. Vírus de intestino, doutor? São os enterovírus. Temos 2 enterovírus mais comuns que eles causam desconforto em esôfago, em estômago, amolecem as fezes ou dão diarreia, e que também pode inflamar toda a garganta e o nariz. Esse aí é pior ainda, né? Porque além de pegar daqui para cima, pega daqui para baixo também. Né? Vai tudo, né? Fica péssimo. Quando pega em criança ainda, né? Mas deixa eu só falar que eu tô aqui com os comentários abertos, porque eu gosto de ver aqui as pessoas, mas não fica depois no seu rosto aqui na hora da gravação, tá? É só para eu realmente poder ver que, por exemplo, aqui teve uma pergunta, quer ver? Acabou de falar, inclusive, essa agora, do Johnny. Pergunta para o doutor Reinaldo, algum artista teve problema na voz? Aliás, vários, né, doutor? Eu tinha o fluxo, sexta-feira passada, eu atendi 22 artistas. 22. Então, se algum artista teve problema na voz, com certeza... Né? Não tem jeito. E é um caos, né? Porque precisa dela, né? Por dia, né? Então, muitos artistas, e é disso que o Dr. Reinaldo vive. Isso que eu ia dizer. O Dr. Reinaldo é especialista na voz artística, né? Que claro que isso acaba sendo um membro da otorrinolaringologia, né? Mas a especialidade maior ali, o foco tá ali, né, doutor? Ouvido, nariz e garganta de artistas e pessoas que usam a voz da profissão. Eu lembro a primeira vez que eu fui, gente, quem for, eu vi aqui, quer ver? Sou de Guarulhos, amanhã estarei passando com o Dr. Reinaldo, Gabriel. Eu lembro, vou dar uma dica, Gabriel, já decoro uma música, porque a primeira vez que eu fui, eu sou péssima para cantar, né? E aí tinha que fazer um exame, tinha que cantar uma música. Eu não conseguia lembrar uma letra, você não lembra? Eu cantei parabéns para você, uma vergonha. Ô, doutor, o senhor falou aqui da lavagem nasal. Sim. Eu até trouxe o meu. Isso, eu gosto bastante dessa de alto fluxo. Sim. Isso, aí, ó, de alto fluxo, né? Ela
qualquer um pode fazer? Tem alguma... Várias. Tem alguma técnica especial, alguma coisa é indicado para todo mundo? Ou pode ter gente que, de repente, não sei, com um Então, canal mais curto, corre risco do ouvido, alguma exato. coisa do Bom que você tipo? perguntou, tá? Todos esses dispositivos, eles servem para nós evacuarmos o nariz de sujeiras e fuligens que se acumularam ao longo do dia, por secreções próprias do nariz, de rinite ou naturais, que se acumularam no chão do nariz. E também para a gente evitar a progressão da doença viral que abre porta para as bactérias trombadinhas, né? Uhum. Só que isso tudo vai depender de médico para médico. Então, eu como médico aqui hoje, eu não posso orientar como fazer, nem indicar que todos façam. Mas eu posso falar que Uhum. vocês podem tirar essa dúvida com o médico que os acompanha, né? Uhum. Um otorrino, um clínico ou um pediatra, tá? Tá. Agora, quando existe indicação, vou falar da minha experiência com os meus pacientes. Eu gosto das Uhum. lavagens de alto fluxo e alto volume, né? Porque Uhum. pode colocar de um lado e com uma posição ideal jogar para sair para o outro lado. Inconveniente, se apertar com muita força, seja esse americano ou esse brasileiro, pode dar otite, porque aí o soro com catarro vai para o ouvido. E aí você fica com o ouvido tampado, que às vezes varia de 2 dias até 20 dias. Quem quer isso? Uhum. Então tem que Não, ainda mais cuidar o da ouvido. força que usa. Então, e essa lavagem, eu sei que tem pessoas que toda vez que tentarem, mesmo com um pequeno fluxo, vão ter o ouvido mais cheio de soro. Então não é para todo mundo, né? Você Tá. queria que conversasse com seus médicos para não ter malefícios relacionados ao uso. A Uhum. lavagem com soro normal é uma lavagem que eu gosto muito também. Lembre, converse com seus médicos sobre o assunto. Mas se você tampar um lado e colocar o soro do outro, você transforma o outro lado num aspirador de soro e tampar o outro lado e colocar aqui, você vai transformar o seu nariz num aspirador de soro e nisso você vai conseguir lavar a sua cavidade nasal de maneira a deixar ela mais limpa para você ir dormir, para você ir cantar, para você ir gravar no estúdio ou para entrar para a Uhum. gravação de um telejornal, por exemplo. Né? Uhum. E é claro, E até no dia a dia, né, doutor? Eu com aquela sinusite atacada, isso aqui. Olha, eu confesso, eu tenho esse grande e tenho um pequenininho que era do meu filho até. O pequeno me dá uma sensação melhor. olha lá. Parece que não vem tanto de uma vez, assim. Gente, essa é aquela que você põe para um lado e sai pelo outro, assim, o soro. É ótimo. Eu sou paciente, eu posso falar, é ótimo. É, exato. Então, são essas alternativas e realmente são métodos efetivos e competentes para nós deixarmos o nariz do paciente alérgico, principalmente, com rinite alérgica ou com rinite não alérgica, mais saudável. Né? Uhum. E a Muito vaporização? A inalação? também é uma forma eficiente de umidificar o nariz seco. Mas lembre que se o nariz está seco é porque a pessoa não está se hidratando, está faltando tomar água. Né? Ou Ah, água a mesmo? água, porque quando você toma água, ela vai para o intestino, do intestino vai para o sangue, do sangue vem para as glândulas nasais, né? Quando Uhum. está seco, também tem que lembrar que às vezes é um resfriado que você pegou e nem percebeu que está aí em você. E aí está na fase Uhum. final em que você tem o nariz com cascas que deixam o nariz com a sensação de que ele está se ressecado por dentro. Uhum. Tá. E os descongestionantes nasais, aqueles mesmo, tipo, vou É, falar uma marca aqui que eu já usei, Sorine, por exemplo. tem vários, né? Ele é um É, tem deles, né? vários. Esse aqui é um deles. A gente não pode deixá-los como vilões, porque antes um nariz aberto e lavável do que um nariz totalmente travado, que permite mais facilmente que as bactérias trombadinhas cheguem. Tá. Mas usar por conta própria isso aqui é uma porta de entrada para um vício dependência, porque fala para mim que ser humano não gosta de respirar bem. E esse remédio, essa química aqui, ela abre o nariz na hora. No entanto, a pessoa pode gostar disso e depois ganhou um vício. Se a pessoa usar Uhum. muitos dias disso, pode dar taquicardia, arritmia, aumento da pressão arterial, aumento da frequência do coração, risco de crise de ansiedade, risco de crise de pânico, redução do tempo de ereção, né? Formigamento de extremidades, insônia. Uhum.
Então, essa medicação, ela tem que ser orientada por um médico. E eu indico isso diariamente, mas para Uhum, 3 dias e conforme situação médica. Então, a única dica uhum. que eu dou, se você está viciada nisso, você está viciado nisso, procure um médico otorrinolaringologista para ele tirar você do vício e entender por que você se viciou nisso. Ai, boa. Boa noite, Nayara. Ó, quem nunca? Me fala aí, gente. Quem que usa de forma contínua? Eu conheço muita gente que usa esses remédios. Eu Não é soro, usei. tá? A gente não tá falando de soro, não. A gente tá falando de remédio mesmo, É, de eu já forma usei. contínua, Quando eu ainda não né? tinha formado, eu usei durante um ano inteiro. Nossa, gente. Eu lembro que tinha um, vou até falar o nome também, nem sei se ele existe mais no mercado, um Aturgil, um pequenininho assim, que aquilo abria, que era uma coisa, né? E vicia, né? Vicia, você não consegue ficar sem depois. Os remédios, eles não são vilões, mas tem que saber como utilizar. Usar por conta própria é a chave para o vício, porque é gostoso Uhum. da pílula, sabe? Só que É bom, respira. Ó, quem tiver perguntas, pode fazer aqui no comentário, ou também tem aqui um balãozinho com pontos de interrogação aqui. Manda sua pergunta. A gente está falando sobre doenças respiratórias, vamos entrar também daqui a pouco no Covid e sobre o envelhecimento da voz. Doutor, e a cera de ouvido? perfeito. A gente tem aquele costume, né, de limpar, parece que tá sujo, que é, né, que você, meu Deus, isso é uma sujeira, tal. Mas aí, quando eu tive filho, eu comecei a ver que eu nem sei se não existia ou se eu nunca tinha reparado, para aquele outro cotonete, que ele não. O cotonete eu sei que é a marca, né? Mas aquela hastezinha que ela é gordinha, né? Na ponta para não entrar totalmente. Pode remover alguma coisa? Não pode? Até quanto a gente está tirando a proteção? Como é que a gente faz em relação a Não, isso? realmente, a cera, ela é produto de uma glândula de suor que se modificou para produzir um suor bem grosso, rico em bilirrubina e de coloração desde clara, creme, até bege, né? Até escura, quase preta. E ela pode, esse canal, ele pode ser uma indústria que produz quase nada, quase na falência de produção, e pode ser uma indústria intermediária ou uma indústria que produz tanta cera, que é uma indústria de cera de alto volume, né? Alto fluxo de Uhum. produção, de alta linha de produção. Quando é um indivíduo que produz muito, precisa ter uma consulta com o otorrino para ele remover essa rolha de cera com equipamento específico, seja com curetas médicas, seja com câmeras, né? Seja com uma simples lavagem, jogando soro ou água morna por cima para empurrar a cera do tímpano em direção ao exterior. Né? Mas Pode como ser que a gente repetido, sente que está nesse grau, doutor? mas De que precisa de uma intervenção médica? de repente você vai cutucar o ouvido, de repente você fica com o ouvido como se tivesse acabado de entrar água da piscina. Fica ouvindo a própria voz aqui dentro e você sente que está um pouco surdo, porque não ouve direito as pessoas falando com você, atrapalhando profissionalmente, atrapalhando para cantar, no caso do cantor. E se tiver visível e fácil de ser removido, o próprio paciente pode tirar com a ajuda de alguém, né? Não sozinho, mas Uhum, alguma coisa que com pinça remova. É, uhum. mexer com lavagem por dentro sozinho, sem ser médico, cutucar com coisas pontiagudas, né? Não recomendo, tá? Mas e a limpeza assim diária? Aquela limpeza que a gente só Não, tira essa a questão, não? eu recomendo, porque a gente nunca sabe se o nosso ouvido é de uma pessoa, um ser humano que tem uma produção moderada ou grande. Se for um ser humano de produção moderada ou grande, na hora que você coloca o cabeção do cotonete no buraquinho, mais, acaba socando Tá empurrando. do que puxando. Não tem como puxar, porque a cabeça do cotonete ela tem mais ou menos o diâmetro da entrada do canal auditivo. Então, é Uhum, sempre mais empurrador do que removedor. Então, tá. se você acha que o ouvido está sujo, toda vez que coloca o cotonete está um pouco assim amarelo, né, o preto, talvez seja o caso de você buscar ajuda médica, no caso do médico especialista que é o otorrino. Tá ótimo. Ó, gente, encaminha, ó, tem um aviãozinho ali do lado, encaminha que a gente vai entrar daqui a pouco no assunto também, que todos são importantes, mas um assunto que atinge a maioria das pessoas aí, todo mundo tá com medo de novo, que é a bendita da Covid, né? Deixa eu aqui ler alguns comentários.
Dinei Oficial, the best. Andresa, alguns ficam com gosto ruim na garganta, em relação ao spray de nariz. Alguns ficam com gosto ruim na garganta depois que espirra no nariz. Fica mesmo, né, doutor? Tá. Dependendo do remédio, mais ainda. Tem uns com sabor, outros com menos, uns com sabor e cheiro de flores, outros com sabor amargo no fundo da garganta. Mas todo mundo usa o remédio. Você sabe por quê? Porque acaba dando, né? O spray de rinite, quando realmente tem indicação, a pessoa ela dorme melhor, ela tem menos sintomas típicos de alergia, né? E a otorrino vai poder orientar melhor isso aí. Aqui o Dinei só queria dizer que sou grato por todos os ensinamentos do meu médico. É o melhor Dr. Rei. Concordo em gênero, número e grau. Ser cuidado pelo Dr. Rei mudou a minha vida. Existe um dia antes e depois de conhecer. Faço as palavras dele as minhas, que eu disse lá no começo. É verdade, gente, é verdade. O pagode do país. Pode entrar lá para você ver quanta gente segue, né, o Dinei? Obrigada, Dinei, pela presença aqui, viu? Nayara Nunes. Aliás, obrigada pela presença de todos vocês. É que eu acabei de ler um comentário dele aqui. Nayara Nunes. Uma pergunta que envolve o problema da voz sem ser por Covid. Estou há mais de 6 meses com a voz rouca e descobri que estou com a corda vocal paralisada, mas é desconhecida a causa. É uma situação rara, tá? Não é comum paralisia de pregas vocais ou de prega vocal. Tem como principal causa a causa idiopática, sem causa aparente, ou seja, provavelmente viral, mas também pode ser de causa pós-cirúrgica em qualquer região do pescoço. Recentemente, com o crescimento do MMA, as lutas, né, mistas, né, de matas-leão, né, aqueles negócios assim do pescoço, golpe, né? Golpe e estrangulamento, ou até golpes de chute no pescoço, ou chute em cima da caixa da voz, pode levar a paralisia de cordas vocais. O tratamento, quando a pessoa descobre na hora, é tentar fazer exercícios para voltar, usar remédios, às vezes anti-inflamatórios, segundo o critério de cada médico, mas existe uma cirurgia específica para esta, que é a tireoplastia, ou o aumento da corda vocal paralisada por meio de injeção de gel de ácido, que é como se fosse uma harmonização, não do rosto, né? Mas a harmonização da corda vocal com o uso do gel de ácido hialurônico. Isso vai depender. E quem geralmente faz essa cirurgia é o médico otorrino especialista em voz, que costuma ser um otorrino que fez uma pós-graduação na área e que é cirurgião de todas as áreas da voz. Que esse grupo de médicos é pequeno no nosso país. Devemos ter cerca de, no máximo, 70 cirurgiões especialistas em voz no Brasil inteiro. Caramba, doutor. Procurar na sua cidade, perto de você, o médico que trabalhe somente ou mais com essa área da voz e com em especial atenção nessa cirurgia, que é a tireoplastia de medialização ou injeção de gel de ácido hialurônico dentro da prega vocal. Tá, Nayara, fala pra gente de onde você é aqui. Quem sabe o doutor conhece também, se você não estiver em São Paulo. De repente pode ter que conheça alguém aqui. Andresa, eu tenho excesso de pele no ouvido junto com a cera. Isso. Uma vez por ano, o otorrino retira. Perfeito. Chama tampão epidérmico. Tem pessoas que têm a renovação da pele como se fosse casca exoesqueleto de cigarra. Quem é do interior já deve ter visto a capa da cigarra presa, né, no tronco da árvore, da mangueira, geralmente, né? Então, tem gente que tem essa liberação da pele como se fosse o exoesqueleto seco da cigarra. E aí forma uma bola de pele que você vai tirando, parece uma sanfona. Sai que nem sanfona mesmo, às vezes desse tamanho, assim, ó. E aí, aliás, tudo que ele é meio estranho, né, doutor? Eu lembro quando acabou a cirurgia, ele me mandou a foto, né? A gente fez desvio de septo, corneto, adenoide, sei lá o quê. Quando ele me mandou a foto, eu falei, mas sobrou nariz aí, doutor, que é tanta coisa para dentro que a gente nem pensa, né? Nem imagina, né? E tendinite tem muita carne para tirar. Ó, a Nayara, que fez a pergunta, falou sobre a voz rouca, já fiz vários exames e não acusa nada, graças a Deus. Mas a causa é desconhecida. Estou fazendo fonoterapia e melhorou a parte dos engasgos, mas a voz continua rouca e o fôlego diminui. Procurar mesmo o médico, dela, né? deve ser especialista, vai indicar um otorrino especialista para tentar pensar numa outra possibilidade, caso ela não tenha melhora com os exercícios feitos pela fono. Gabriel, se a cera for muito seca igual pedra, isso é normal?
É normal, tem cera bem molinha, parece até pasta de amendoim, né? E tem ceras que são duras, parecendo até acrílico. É normal. Quanto mais Nossa, dura ela é, mais significa que ela está há muito tempo lá. Porque ela também perde uhum, água, né? Vai ficando cada vez mais condensada. tá. Dan Lorenzo Menier, não sei o que é, não sei se estou lendo certo. Pode falar sobre Menier? É isso mesmo, doutor? Eu Menier, não conheço esse termo. antigamente os médicos sempre foram muito ególatras, né? Egóicos, né? Então cada um que descobria uma doença colocava o próprio nome. Então a doença de Menier, com todo respeito ao Menier, né? É a síndrome de aumento da pressão dos líquidos de dentro dos ouvidos. É muito Tá. comum, tá? Dentro de uma área específica que cuida de tontura, e ela cursa com três coisas, né? Com redução da audição, tontura, e sensação de pressão no ouvido e zumbido. São quatro coisas. E a tontura do Meniere é uma tontura que dura, às vezes, minutos, tá? E ela vem em crises e muitas vezes acompanhada de redução comprovada na audiometria da audição. Causa principal, alterações metabólicas associadas a uma história familiar de doença semelhante. Por algum motivo, dentro dos labirintos e dentro do ouvido, começa a acumular líquido, como se fosse pressão alta do líquido lá dentro. E a pessoa passa a evoluir com crise de tontura. Tem que ter um acompanhamento, é um paciente que nunca tem alta do otorrino. Eu tenho os pacientes de acompanhamento assim, e que precisam a vida toda controlar o funcionamento do organismo. Porque saiu dos eixos, o ouvido é o primeiro a gritar. Tá. Tem que ter acompanhamento. Esse acompanhamento são o quê? Semestral? Precisa essas visitas? O acompanhamento pode ser de 3 meses ou a cada 6 meses, mas não dá para desgarrar, porque são pacientes que podem perder a audição totalmente de uma hora para outra. Nossa, doutor. Eu nunca tinha ouvido falar dessa, não. É, A Nayara aqui, da voz rouca, não passei por nenhuma ocasião mencionada, não sinto dor nem nada, apenas acordei com a voz assim. Nayara, procura um médico especialista nessa voz aí. Gabriela, o melhor doutor da vida, sua paciente, cantora, professora. ah, Pode falar um pouco do sulco vocal? As pessoas confundem muito sulco com fenda. exatamente. Não, quem tem sulco é como se fosse, tá vendo a minha mão? Na minha mão Sim? eu tenho umas linhas, não tenho? Cada Uhum. linha dessa, do ponto de vista de relevo, é chamada de sulco, tá? E às vezes na Uhum. borda da corda, que é essa borda, nós temos uma linha reta que se forma. Vou tentar reproduzir aqui por meio disso aqui, ó. Aí fica uma linha reta no local, né? Tá. E quando isso acontece, a roupa da corda vocal, não, ela fica justinha. Não consegue aquela soltura assim, sabe? E é óbvio, Uhum. na hora de juntar uma corda com a outra, ao invés de juntar assim com firmeza, fica às vezes um buraquinho lá no meio, certo? Tá. Então, Tá. quem tem sulco pode ter algum tipo de espaço entre as cordas vocais, que eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar porque é famosa, é a fendinha, tá? Eu Tá. vou dizer para você que um dos erros da nossa área, no mundo todo, não é só aqui no Brasil, é a gente achar que todo suco é igual ao outro. Cada suco, em cada paciente, tem diversas profundidades. Pode pegar uma camada, pode pegar nenhuma camada, pode pegar todas as camadas. Pode ser estreitinho e fino, pode ser largo e profundo. Pode ser mais na frente, pode Uhum. ser mais atrás, pode ser mais para baixo da corda, pode ser mais para cima. Então, um erro é a gente falar voz de suco. Mas não existe voz de suco. Tem voz de suco grave, ou seja, de suco que não vibra. A corda vocal é tão dura que não vibra nada. Então, Uhum. vou contar uma coisa para vocês. Os maiores cantores que eu acompanho no pop e também no lírico, eles têm sulcos. Cantores famosíssimos que eu pude ver até internacionalmente, eles têm sulcos. Ou seja, Uhum. o que outrora era achado, pensava-se que era uma limitação para a pessoa seguir uma carreira com o uso da voz. Aqui no meu consultório eu consegui ver inúmeros que foram até finais de The Voice, ou finais de Canta Comigo, ou que são famosos para o Brasil e para o mundo. Logo, Uhum. não são sinônimo de doença, tá bom? E não é uma limitação De total, né? jeito nenhum, porque o que faz Tá. sucesso nas artes é aquilo que é diferente. Aquilo que é muito comum. Todo mundo tem. Todo mundo, Todo mundo. né? Ó, o Dan Lorenzo aqui, semana que vem estarei aí para ver minha Menierge. Indiquei para um amigo cantor, muito bom, Patinho de Mauá.
Que mais aqui? Doutor, eu tenho adenoide. Quem quer? Tá como fly, é isso mesmo? Fly, doutor, eu tenho adenoide. Qual procedimento? Adenoide. Adenoide é um tecido linfóide que se acumula, que se desenvolve no fundo do nariz, na porta dos fundos do nariz. Ou seja, não dá para ver nem pela boca, nem pela entrada do nariz. O que dá para ver, que permite a visibilização, é o uso da naso, aquela câmera que entra pelos canais, ou o uso do raio-x que consegue ver a adenoide. O tratamento da adenoide, quando muito grande, quando fecha mais de 50% da passagem, pode ser cirúrgico. Tá? Uhum. Fazer uma cirurgia para fazer uma curetagem do local. Isso vai depender da conduta do otorrino, porque quem decide sobre isso é o otorrino, que acompanha. E também pode se fazer um tratamento clínico. Quando você tem uma adenoide com 40% de obstrução, mas que tem 60% de abertura ainda, você pode tratar rinite, você pode fazer uma prevenção de doenças virais, né, imunização, usar vacinas por via oral contra bactérias. E isso pode, às vezes, fazer com que a pessoa ela não tenha tantas agudizações que levam à respiração pela boca e ao ronco, né? E às vezes a perda da voz, porque a adenoide é um sítio importante de infecção por bactérias trombadinhas que acabam descendo para afetar a traqueia e as cordas vocais, tirando a voz do profissional que utiliza a voz na profissão ou no canto. Caramba, gente. Tem que procurar. Ó, tomar muita água gelada. Bate-papo com o Mikael. Tomar muita água gelada é ruim para quem canta à noite. É ruim para quem canta à noite nos shows? Eu costumo dizer que essas condutas elas são muito variáveis segundo cada fonoaudiólogo ou cantor que acompanha. Aqui no meu consultório, eu tive que encontrar formas de entender se realmente aquilo que eu lia e estudava nos livros acontecia na prática. E essa é uma coisa que eu vejo que a maior parte dos cantores ou dos profissionais que utilizam a voz não sofre. Água gelada não leva à perda da voz, na maior parte das vezes, né? É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes, se eu tô com uma inflamação na garganta, eu tomando geladinho dá uma redução da inflamação. Agora, gente que não pode nem ver o copo gelado passar na frente, que já começa a ficar com o nariz tampado, garganta já arde. Aí a gente precisa tomar cuidado, porque são pessoas que são frágeis ao gelado. Né? Ou é psicológico, doutor, mas pode eu olho ser. aquele copo cheio de gelo e falo, não vai dar certo. Então, eu também achava na minha infância. Aí depois eu fui vendo que, na verdade, não era isso, era o aerossol, né? Você pegou a aglomeração, ficou um tempo lá dentro, aí depois foi tomar uma água com gelo e achou que era água com gelo, mas foi aerossol da aglomeração. Doutor, eu queria falar um pouquinho, dar uma pausinha aqui nas perguntas. Tem os dois vírus que estão aí em alta, né? Novamente, Covid e influenza. A maioria das pessoas no Brasil está vacinada, né? Pelo menos em relação ao Covid. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer de diferente? Algum cuidado? O que o senhor fala sobre essa... Em consulta, eu lembro que você me deu uma dica, que eu falei, gente, a gente tem que falar sobre isso. Eu espalhei para todas as minhas amigas, mas por favor, né? Sobre a tosse. A tosse no início e a tosse depois de alguns dias. Explica pra gente, por gentileza. Uma coisa que eu aprendi com a prática, né, é que geralmente as doenças virais elas têm uma evolução. Tem primeiro dia até sétimo dia. Na maior parte, os vírus de resfriados comuns, o vírus do coronavírus e o vírus da influenza. Só que a gente costuma esperar tosses quando a gente tem a transição da fase viral para as bactérias trombadinhas. E a transição dessas fases acaba sendo no quinto dia de doença, certo? Quinto, sexto ou sétimo dia de doença viral. Ou seja, depois de 5 dias. Quando a pessoa estava aparentemente bem até ontem, e hoje, no primeiro dia de sintomas, já começa tossindo, ou com rouquidão, isso demonstra que o vírus ele foi direto para a corda vocal e para a traqueia. E se isso acontece, a gente tem que lembrar que a corda vocal e a traqueia estão a cerca de 20 centímetros, 25 centímetros das periferias do pulmão, onde estão os alvéolos. Ou seja, aquele vírus que era para afetar a voz depois de 4, 5, 6 dias, no primeiro dia está causando sintoma. Logo, demanda mais atenção para esse sintoma. E se piorar a tosse, a voz piorar,
a gente precisa procurar ajuda médica, que pode ser do médico otorrino, pode ser do médico pneumologista, pode ser para o clínico, né, geral. E é por isso, aí demanda, né, também testar influenza, demanda testar coronavírus à medida do possível e, quem sabe, fazer até raio-x ou tomografia depois de uma boa ausculta dos tórax, né, para saber se se trata já de uma pneumonia viral, que pode acontecer mais comumente por influenza H1N1, H3N2 ou coronavírus, a Omicron, e alguns vírus de resfriados comuns também. Recentemente, eu tive uma paciente, um artista, que desenvolveu pneumonia por causa de um metapneumovírus, um vírus de resfriado comum, que trouxe bactéria no quarto, quinto dia de sintoma. Né? Caramba! Uma famosa artista, não posso falar nomes. Logo, a gente não pode negligenciar, né? Tosse, a gente espera depois de 5 dias de doença. Se vem no primeiro, temos que buscar um alerta em relação a isso. Ou seja, escolher o médico para acompanhar o quadro. Tá, então vamos só recapitular aqui, gente, que eu lembro bem disso. Se você tiver ali com aqueles sintomas gripais, primeiro e segundo dia deu tosse, alerta ligado para Covid, influenza, porque geralmente nos quadros gripais comuns essa tosse vem lá pelo quinto dia. É isso, doutor? Exato, em média. Tá ótimo. E tem algum cuidado agora diferente que a gente precisa ter? A gente já já tomou vacinas, na maioria das pessoas. Já teve lockdown, não teve lockdown, fez uso de máscara, tal. O que mais que a gente pode fazer, doutora? A maioria das pessoas já está na 4ª dose de vacina. Eu acho que, assim, bons hábitos de vida. Manter-se bem hidratado, comer adequadamente, tentar evitar jejuns muito longos, porque isso faz cair a imunidade, ao contrário do que as pessoas falam. Jejum intermitente, na minha opinião, não é bom para a saúde, tá certo? Ainda na época de tanto vírus. Manter as vacinas de coronavírus e influenza em dia, na minha opinião, vale muito a pena. Se tiver todo mundo ficando doente, talvez valha a pena manter o uso da máscara em lugares com muita aglomeração. Nesse momento, sabemos que por um surto viral durar cerca de 2 meses e meio, a gente vai passar o Natal e a virada do ano com um pouco de coronavírus rolando ainda. Então, para quem tomou a 4ª dose ou 3ª dose há muito tempo, ou tem comorbidades, ou é idoso, ou é gestante, talvez valha a pena voltar a usar a máscara por um tempinho, certo? E esses que estão saudáveis e não tomaram a 4ª dose, que vão buscar a 4ª dose, segundo indicação do médico, né? Nos postos de saúde contra o coronavírus, né? Cuidar da imunidade do corpo, né? E aí tem indicação de cada médico, quem sabe tomar um pó. Vitamina D? Você gosta de vitamina D, doutora? Eu gosto, sim, só que eu não posso indicar aqui para todos. Não, claro, mas assim, Agora, a gente ouve falar bastante, podem né? ser perguntadas para seus médicos, né, particulares ou que vão ser indagados. A vitamina D, um polivitamínico, reposição segundo o critério de cada médico de algum mineral, como zinco, por exemplo, vitamina C, né? Podem ter algum impacto nessa imunidade, mas mais do que isso, não deixar faltar proteína. Né? Porque a proteína é substrato para a célula de defesa, é substrato para fazer anticorpo, é substrato para fazer substâncias que lutam contra as infecções. Se a gente tem uma dieta com 0 proteína, pode ser que a gente fique ao longo do tempo um pouco menos eficiente no combate às infecções. Né? E eu tenho visto eu tenho entrevistado algumas nutricionistas e muitas falam, né? A maioria fala dessa questão da proteína, porque a gente acha que está ingerindo o suficiente e, na verdade, a maioria da população está sempre abaixo dessa ingestão proteica, né? Então, aí vem, de repente, vão procurar indicações, né? Mas do whey, né? Para atingir esse ideal de proteína diária, né? Exato. Doutor, vamos falar do envelhecimento da voz? Vamos. É um interesse meu esse aí. Eu tive uma surpresinha, né? Que eu não tinha a menor ideia de, gente, a gente vai tratar uma coisa e tem o problema com a outra, que foi do uso que eu comentei da testo, né? Testosterona, o gelzinho de testosterona. Que no meu caso foi indicação ginecológica
E aí, comentando com o doutor em consulta, ele falou assim: tem que tomar cuidado por conta do envelhecimento, da voz ficar mais grave e tal. Como é que é esse processo de envelhecimento da... Eu queria saber duas coisas. Essa questão do envelhecimento, do processo de envelhecimento da voz, no geral, e o que esse uso da testo pode fazer na voz feminina. Tá, então... Não estou falando testo de pessoas que, né, que fazem uso aquela quantidade grande, não. Estou falando uma mulher ali que depois passa dos 40, começa a ter essa reposição. Sim, vamos começar primeiro, então, do envelhecimento normal. A voz do ser humano, ela é um atributo fisiológico da vibração das cordas vocais. E não é só das cordas, também dos pulmões, que armazenam os músculos que expulsam o ar dos pulmões e toda a musculatura que está aqui na laringe, que acaba ajudando nesse contato das cordas vocais e depois toda essa reverberação desse som nas cavidades de cima, na faringe, no nariz, na cavidade nasal, nos seios e na boca. Depois a moldagem com língua e boca, e cavidade oral, lábios, né? É também sujeito ao processo de envelhecimento normal, né, gente? Então, existe uma perda de massa muscular natural no corpo, né? Uma flacidez de tecidos que pode acontecer, os nervos envelhecem, e na corda vocal em específico, por volta de 55 anos em diante, com andro e menopausa, ou seja, redução da produção da testosterona, do estrógeno, da progesterona, pode acontecer uma redução do trofismo, ou seja, uma hipotrofia, uma redução do trofismo muscular, da quantidade de massa muscular, de actina e miosina, das cordas vocais. Isso faz a voz ficar um pouco mais fraca mesmo, e às vezes um pouco mais assim, mais fraquinha, tem que apertar, e fica aquela voz típica de falta de potência vocal. Sim, sim. E isso é muito comum em pessoas que nunca cantaram. Olha só, quem canta, por seu canto, uma sobreexigência do órgão da voz, tem uma proteção relativa em relação ao envelhecimento da voz. Agora, quem não canta, quem usa 3, 4, 5, 6, 7 notas musicais para se comunicar sem cantar, às vezes, pela aposentadoria que vem nessa mesma época, ou redução do uso da voz, porque por algum motivo não está falando como antes, ou caiu a testosterona demais, né, por uma andropausa, ou estrógeno e progesterona, por causa dos calorões, da síndrome do climatério, a pessoa começa a perder massa muscular mais rapidamente nas cordas. E esse sintoma costuma acontecer após 60 anos. O nome dessa situação é a presbifonia, que é a voz que acontece após 60, 65 anos, na melhor idade, né? É um tratamento preventivo. Todo artista, né? Eu falo que aqui no consultório eu não faço consulta, eu faço acompanhamento de carreira. Por quê? Eu preciso ajudar essa pessoa a ficar equilibrada para o restante da vida e carreira dela. Então, um interesse grande meu ver meus pacientes conseguindo cantar como se fossem jovens, como se fossem Bibis Ferreiras depois dos 90 anos, até seus 70, 80, 90 anos. Prometer, eu não posso prometer, mas a gente entende e vê a voz humana como um ato atlético, baseado em biomecânica, desempenho muscular e destrezas com flexibilidade, potência, explosão. E se a gente vê esse sistema fonador sob um ponto de vista, sob uma ótica biomecânica e fisiológica do exercício, a gente tem como fazer essas prevenções desde jovem, por meio de aprendizado de exercícios específicos com fonoaudiólogos, que vão ensinar exercícios a serem realizados diariamente, principalmente quando o artista, quando o apresentador, quando uma pessoa que tem esse blog aqui de cima, né, tá de férias. Porque a gente, ficando 30 dias sem usar a voz com mais projeção, pode ser que quando volte, não consiga ter aquela projeção. Isso ficou muito evidente agora na volta da pandemia. Os cantores experientes, com mais de 20 anos, às vezes, de experiência com canto, ao voltarem para os seus 15, 20 shows por mês, falam: doutor, o que aconteceu? Desaprendi a cantar? Não consigo mais. Porque a lei do mínimo esforço leva a uma adaptação que é maléfica. É tão mínimo esforço que quando precisa do maior esforço, não sabe o caminho do maior esforço, né? Não consegue alcançar. E aí aperta e começa a se machucar. Aí junto disso tem os desafios, as gripes, resfriados múltiplos, né? Um atrás do outro, que são os fatores fragilizadores da voz, né?
Então, o envelhecimento da voz é inevitável, tem tratamento clínico, né? Se a pessoa, a vida toda, tem com 65 anos de idade, fazer exercícios com fonoterapia, e em casos mais graves ainda, em que a pessoa perdeu muita massa muscular, tem como injetar substâncias, fazer uma harmonização, certo? A corda vocal por meio de implantes, por meio de gordura e por meio de gel, de ácido e hialurônico também. E, obviamente, que essas últimas condutas cirúrgicas serão somente com o otorrino que se especializou na área da voz. E fica a dica que eu tô falando com o melhor aqui, ó. Imagina. E outra coisa, em relação aos hormônios, uma prática muito comum no nosso Brasil é o uso de hormônios, né, para repor uma testosterona que pode estar mais baixa. Isso acontece, às vezes, desde os 45, 50 anos de idade. Não precisa estar com 55, 60 anos para acontecer. Por quê? Indagando os nossos colegas endócrinos, a maior parte fala que a cada 10 tratamentos de reposição de testosterona que chegam para eles para serem verificados, cerca de 8 não precisariam daquela reposição. A maior parte dos endócrinos fala que existe um limbo, né, científico, numa faixa que não lembro qual agora, em que não está errado usar e não está errado não usar. É óbvio, né, que quando a gente coloca testosterona na vida de uma mulher ou na vida de um homem, tudo melhora. Melhora a pele, melhora o raciocínio, melhora a ousadia, melhora o desempenho atlético, o desempenho sexual, né? A libido, e ganha massa muscular. E é tudo que o Brasil quer, né? Afinal, o país do corpo bonito, né? Não é verdade? Né? Nossas mulheres, nossos homens são admirados no mundo todo por causa do corpo também. Faz parte da nossa cultura. E nos últimos anos, eu acabo recebendo muita gente usando tratamentos diversos. Obviamente, não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Porque tem chip da beleza, tem testosterona chip, tem testosterona... Quantidades diferentes, né? Indicações diferentes. Então, tem vários tipos, e não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Mas eu posso passar uma leitura de tudo isso. Olha, pode mudar a voz. Tá. Deixar mais grave no caso da mulher, é isso? E quando muda a voz, às vezes não tem uma melhora imediata. Às vezes não tem nem melhora. Então a pergunta é, se vocês receberem esses tratamentos e viverem de suas vozes de forma profissional, será que não vale a pena ter um acompanhamento fonoaudiológico e também otorrinolaringológico ao mesmo tempo, já que você deseja muito usar essas substâncias? Se você é uma cantora e quer cantar até os seus 70, 80 anos de idade, será que vale a pena passar por esse tratamento aos 40 anos, 50 anos de idade, para depois perder agudos e nunca mais ter os agudos? Então, existe a possibilidade de mudar a voz. Isso está em qualquer bula. Se você pegar a bula de todos esses remédios, vai estar lá, mudança da voz como risco. Eu, por exemplo, enquanto cantor ou cantora, eu não usaria. E essa é a minha sugestão. Para quem usa de forma artística, especialmente no canto, seria um tanto quanto mais grave? Sim. Mais arriscado? O impacto é maior, porque o que é um cantor sem agudos? Não é cantor, é um locutor. Né? Então, essa é a dica que eu deixaria. Não dá para deixar como vilão, né? Todo indivíduo que usa esse remédio, faz essa reposição. Mas eu creio que existem critérios que são mais mais estreitos, para realmente usar esses remédios. Aí a dica é que vocês passem para pegar opiniões com outros endócrinos também. Né? Eu prefiro falar isso aqui, numa entrevista, do que receber depois uma pessoa que não tem mais o que fazer. E que depois... E acho que essa dica é fundamental, né, doutor? Essa questão de, se você quer fazer uso, se tem, né, porque tem outras áreas da vida que você precisa daquilo, tem um acompanhamento para poder ver se aquilo faz sentido e não está causando impacto na tua profissão, né? Exato. Mas, doutor, eu tô morrendo de dor no coração aqui, que eu tô vendo o tempo tá quase acabando, para a gente poder salvar essa live, que eu quero muito salvar. Sim. Deixa eu ler aqui umas questões rapidinho aqui, ó. Tá. Patinho Cantor. Passei com o doutor há uns 15 dias, ele é um cara sensacional. Me diagnosticou com pólipo na corda vocal.
Estou correndo atrás para fazer a cirurgia com ele, pois é o melhor que nós temos. Luiz de Paula, narrador. Doutor Reinaldo é simplesmente o melhor, cuidou de mim quando mais precisei. Ser humano fantástico e atencioso. E Kelly, oi. Que mais? Leila Morena entrou, Riquelme, várias pessoas aqui entraram agora aqui no finalzinho, acho que pegaram essa parte do envelhecimento da voz. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Ai, meu Deus, otorrino à toa. Fala, professor, tá faltando o senhor aqui no congresso. Algum congresso aí, doutor? Tá bem no IN. Doutor, eu tinha até aqui uma questão que eu disse que cada live é uma aula. Concordo, ele é maravilhoso mesmo. Eu assisto as lives dele sempre. Doutor, eu tinha até colocado aqui falando sobre o ronquiapneia. Infelizmente, o nosso tempo está super curto. Eu queria, assim, só um en passant para a gente poder finalizar, que eu quero muito salvar essa live. Isso realmente tem que... O ronquiapneia pode trazer ali questões mais graves, isso realmente como problemas cardíacos? Sim, o ronco é um marcador da possibilidade de acontecer apneia durante o sono. E a apneia durante o sono acaba levando a um quadro de sono não reparador, porque a pessoa está aprofundando o sono, de repente alguém puxa para o superficial. Está aprofundando, alguém puxa para o superficial, que é a apneia. E esse maltrato que acaba acontecendo por falta de um sono bom, acaba levando a um risco maior de desenvolver pressão alta, diabetes, insuficiência cardíaca, um sono não reparador com alteração de memória, risco de acidente de trânsito por sonolência diurna, risco de perda de emprego, queda do desempenho sexual, queda do desempenho intelectual. E é por isso que apneia e ronco têm que ser tratados desde jovem. A gente não pode esperar 70 anos para começar a tratar, porque já passou a vida toda. Tem que procurar quem ronca e quem pode ter apneia, deve procurar um médico otorrino, ou um pneumologista, um neurologista, ou qualquer pessoa da área que esteja nessa medicina do sono, para fazer a polissonografia e começar o tratamento, que pode ser clínico ou pode ser cirúrgico, ou combinado. Ronco, ou seja, não é o normal, não é o que a gente deseja ter. Se tiver, é um sinalzinho de alerta ali, não é encarar como uma coisa normal, porque pode ter umas outras complicações. Seria isso? Exatamente. Ó, cada live uma aula. Eu vi aqui uma pergunta, Nayara Nunes, Nayara, já passou a sua pergunta, eu vou te pedir uma gentileza. Quando eu encerrar a live, vai ficar aqui embaixo os comentários, você faz a pergunta, o doutor depois pode responder, né, doutor? Adorei a live, todo mundo. Doutor, em primeiro lugar, agradeço, já falei pessoalmente, vou falar aqui de novo, agradeço de coração essa disponibilidade, essa generosidade em passar aqui tanto conhecimento pra gente. Realmente, cada live é uma aula, eu aprendo muito, cada consulta é especial. Te falo isso sempre, é um ser humano especial. Eu fui ali como artista da voz, mas assim, levo meu filho hoje em dia também para cuidar, para passar para o doutor. Exatamente. Então, eu gostaria de deixar aqui 2 minutinhos para suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Nossa, agradeço muito esse convite, né? Obrigado pelo carinho de sempre, pela confiança que você tem em mim, por ter aceito operar comigo diante de tão bons otorrinos que tem no Brasil inteiro. Eu acho que a dica que eu deixo, né, é que estamos voltando agora para as nossas atividades. Eu acho que a gente precisa estimular as pessoas a se vacinarem. Eu acho que a gente precisa saber cuidar do próximo. A gente precisa ter esperança. A gente precisa abraçar os nossos nichos de novo, agora com essa volta pós-pandemia. Cuidar da voz, cuidar da qualidade de vida, né? E zelar, né? Por buscar um caminho de equilíbrio com toda a sociedade, né? Eu acho que o que mais precisa nesse momento, eu vejo o país um pouco dividido. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem esperança e rezassem pela melhora de tudo, né? E tivessem, quem trabalha com arte e quem trabalha com voz precisa ter o seu otorrino de voz. Em cada cidade do país tem alguém que cuida da voz, né? Para que vocês possam chamar e pedir ajuda quando precisem. Tá bom? Então, fundamental. Doutor, gratidão. Vou deixar essa live salva. Quem tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários da live gravada, que o doutor Reinaldo depois responde, certo, doutor? Exatamente. E muito obrigada pela presença de todos vocês. Beijo, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.